como dirigir um carro automático na prática, em ênfase para o público feminino, que é muito mais seguro andar com um carro com câmbio automático do que manual, sem dúvidas. Então, vamos iniciar aqui dirigir um carro automático falando sobre arrancar, estacionar, desde ligar o carro, beleza? Tô com o carro estacionado, piso no freio e viro a chave, ou aqui no caso, aperto no botão para dar a partida. Pisando ainda no freio, o que eu devo fazer antes de soltar o freio de mão? Eu devo acionar a alavanca e retirar ela da posição parking. Por que eu não soltei ainda o freio de mão? Porque se caso eu tiver com o carro em parking e eu soltar o freio de mão e o freio de pé, vai ser o câmbio que vai segurar todo o peso do carro. Sendo assim, o que vai acontecer? Quando o carro está estacionado sem o acionamento correto do freio de mão, ao retirar, dá aquela trancada, a gente puxa, tranca e daqui a pouco dá um solavanco e sai do parking. Por quê? Todo o peso do carro ficou acionado por uma travinha lá dentro do câmbio, segurando todo esse peso aí. Então, devido a isso, acaba ocorrendo desgastes internos lá na transmissão, às vezes até a quebra, ou algum componente da alavanca sendo danificado por forçar demais ao retirar, tá? Então, esse é o ideal de fazer no momento da arrancada. O ideal para depois que rodou, tá em drive, né? Já tirou de lá, fez o desacionamento do freio de mão, freio estacionário, tá rodando, né? Ao parar na sinaleira, já fica mais essa dica aqui. Não precisa, ao parar em um semáforo, uma sinaleira, não precisa colocar o carro em neutro, mudar a alavanca para neutro. Pode tranquilamente deixar ela parado em drive, tá? Que não tem problema nenhum. O pé fica apenas apoiado no freio e fica em drive. Porque toda vez que acionar o neutro e voltar para drive, tem um acoplamento e desacoplamento do pacote lá dentro, gerando desgastes desnecessários. Então não tem por que trocar. Quando vai estacionar, então, estacionei, estou andando, está em drive, parei, pisei no freio. No que eu pisei no freio, o carro está em drive, o que eu faço primeiramente? Eu posso pôr o carro no neutro, acionar bem o freio de mão, o freio estacionário, aí sim eu retiro o pé do freio para poder o freio de mão, o estacionário, segurar todo o peso do carro, e aí depois eu coloco novamente o pé no freio e coloco em parking. Com isso, o câmbio vai ficar totalmente livre, ele não vai precisar segurar o peso do carro, e sim o freio estacionário segurando todo o peso, beleza? Essas são umas das principais dicas. Outra dica bem importante também, que acaba ocorrendo desgaste do câmbio, é o que? O carro está movimentando à frente, estou movimentando o carro à frente, ao parei, o carro não parou em zero ainda e eu já coloquei, viu que ele chegou a dar um tranco aqui? Porque eu já coloquei a marcha ré e o carro ainda estava rodando um pouquinho à frente. Não façam isso, deixe ele parar em zero e aí sim engata a marcha selecionada, no caso a ré, ou se estiver dando a ré, engatar o drive. Um outro ponto positivo para a mulherada aí, para dirigir um carro automático, diferente do manual, é que ele não tem o pedal da embreagem. Sendo assim, quando para numa lomba, não tem aquele risco de apagar o carro, pois é somente tirar o pé do freio e acelerar, o carro já arranca. Muitas vezes o carro ele já fica pé disposto, dependendo da lomba, pode até tirar o pé do freio bem tranquilamente e ele já fica parado, ele já tem um torque do motor ali para isso. Então é mais um ponto positivo aí, né, para a mulherada na hora de manobrar, na hora de parar em uma lomba, por exemplo. Ao parar numa esquina também é muito mais fácil, porque não precisa estar trocando a marcha, não precisa pensar nisso, consegue focar mais no trânsito. Mais um ponto positivo, né, na segurança de dirigir um carro automático. Então, dirigir carro automático em relação ao manual só vai trazer, nesse sentido de segurança, vantagens, inúmeras vantagens. Outro fator positivo, com o nosso trânsito, né, bastante carregado, para e arranca, geralmente a gente precisa num carro manual ficar toda hora pisando na embreagem, chega a cansar a perna, né? Quando a gente está utilizando um carro com câmbio automático, não tem essa necessidade, pois apenas encosta o pé no freio e o carro fica parado
no momento de arrancar, só soltar o pé do freio e acelerar, já tá andando na frente. Então não tem aquele problema de no para e arranca precisar ficar o tempo todo pisando na embreagem, né? Trazendo mais uma vantagem aí, sem dúvida, que o público feminino adora, né? Essas foram as dicas de como dirigir um carro automático. Tendo mais alguma dúvida, manda para nós e a gente te auxilia aí, ok?